Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. E hoje eu vou responder as perguntas de vocês sobre criar conteúdo literário pra internet. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Isabela, tudo bom? Mas você me encontra nas outras redes sociais como Bels Lopes com 2 L's, por mais que meu nome só tenha um L só, longa história. E aqui fica uma dica que não tem a ver com as perguntas, mas é uma dica do meu coração. Coloca o user fácil, gente. Tipo Bels Lopes. Às vezes eu vejo uns user que eu me perco no tamanho, na fala, tipo, a estante brilhante da Isabela Lopes. Nisso a pessoa já gastou 3 horas só pra lembrar do seu arroba, sabe? Eu tô na internet falando sobre livros desde 2012 com o blog Brincando de Escritora. Em 2013 eu criei aqui o canal no YouTube. Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. E mais recentemente, em 2020, eu criei meu TikTok. Meu Instagram sempre existiu porque é o meu pessoal desde sempre. É só, enfim, acabei levando o conteúdo pra lá também. Mas ele começou a dar um pouquinho mais certo em 2021, 2022 mais ou menos. Foram muitas perguntas. E eu acho que a gente consegue responder todas. Dicas de edição. Tenho até ideias legais que esbarram na edição. Eu sou a pessoa da edição simples. Não faço efeitos mirabolantes. Gosto de uma transição aqui ou acolá, principalmente nos vlogs de leitura. Gosto de colocar a data também nos vlogs e tal. Mas nas edições gerais, tanto de TikTok, Instagram e até mesmo esse vídeo, por exemplo, eu gosto de edições simples. Pra mim, o mais intuitivo é o Premiere. No computador, o Premiere Pro, né? Que eu pago o pacote da Adobe. Mas pro celular tem o Premiere Rush, que tem a versão paga e a versão de graça. E a versão de graça já é bem completa. Eu gosto porque a gente consegue ver a linha de som e pra mim, eu edito muito pelo som, pelas ondas do som, porque aí eu consigo ver quando eu fiquei quieta, eu consigo saber até quando eu tô rindo já. Porque aí faz assim quando eu tô rindo. Mas também tem o CapCut, que é de graça. Também tem a versão paga, mas a versão de graça já é muito completa. E eu verdadeiramente tento sempre facilitar a minha vida. Então, nos vídeos em que eu tô postando curtos, que vai ter alguma transição de vídeo, tipo entre os livros mesmo, sabe? Eu faço tudo pautado no eu vou ter mais trabalho ou menos trabalho? Vamos para o menos trabalho. Claro, naqueles vídeos em que eu tô analisando estante ou tô ranqueando alguma coisa, eu fico numa telinha pequena, normalmente aqui embaixo, e o vídeo aqui. Mas isso também é super fácil de fazer com sobreposição de imagem e tal, tanto no CapCut, quanto no Premiere, quanto no Sony Vegas, onde você estiver editando. Então a minha dica de edição é facilite a sua vida. Descobre qual editor funciona melhor pra você. Eu, por exemplo, não funciono bem com CapCut. Eu não acho ele tão fácil e gostoso de usar quanto o Premiere. Quando eu comecei o canal lá em 2013, eu editava pelo Movie Maker, que vinha de graça no Windows. E eu acho que ainda tem um editor de graça no Windows, que vem com pacote e tal, normal. Depois, mais pra frente, uma amiga minha que trabalhava numa agência de fotografia e que era minha colega de casa na época da faculdade, me apresentou a magia do Premiere e desde então eu já passei por várias atualizações do Premiere. Fiquei uns 2 anos mais ou menos sem editar pelo computador, editando só pelo Premiere Rush, tanto no celular quanto no tablet. E mais recentemente voltei pro Premiere Pro no computador, porque eu senti necessidade para algumas edições, principalmente as que tem muito giga. Mas a minha dica é usar o programa que você se identificar melhor, então testa alguns e identificar como aquilo vai facilitar pra você. Por exemplo, como eu falei, a minha edição ela é muito pela faixa de som mesmo. Eu elimino tudo que eu sei que não vai dar, tipo espaços em que eu não falei nada, e depois eu venho reeditando. Pra mim funciona super legal. E gente, o YouTube tem muito tutorial, tipo, muito. Tudo que eu sei sobre Premiere, sobre CapCut, sobre o que for de edição, eu já teve uma época que eu editei pelo Sony Vegas também, inclusive, mas foi há pouquíssimo tempo. Tudo eu aprendi no YouTube. Qual frequência você recomenda de posts? Eu acho isso muito relativo. Eu recomendo, no mínimo, eu, Isabela, 2 postagens por semana, pensando em questão de TikTok e Instagram. No YouTube, entre 1 ou 2 é legal pra manter, né, o ritmo. E nos shorts, se não me engano, é no mínimo 1 por semana pra eles entregarem bem seus vídeos. Se você fica muito tempo sem postar, enfim, eles diminuem a entrega e tal. Só que você tem que entender qual é o seu perfil de criação de conteúdo. O meu perfil é eu leio e compartilho, eu leio e compartilho. Ou eu tenho indicações e por aí vai. Então o meu é o que as pessoas chamam de conteúdo rápido. Eu tô sempre compartilhando alguma coisa com vocês. Então são 2 vídeos no canal por semana, 3, às vezes 4 vídeos no TikTok e no Reels, aí 3
3 ou 4 vídeos no Shorts. Essa é a minha média. Só que tem gente que é famosa pelo slow content, pelo conteúdo mais lento, que é uma entrega mais detalhada às vezes, ou simplesmente é o estilo do criador mesmo. Um muito famoso por conta desse slow content é o Matheus Hilt, que faz aqueles vídeos de reforma que eu amo de paixão. O marido dele e ele já fizeram altas palestras sobre esse tipo de conteúdo mais lento, porque as reformas demoram muito pra serem feitas. Mas ao mesmo tempo, tem a Jenny Keller, que também faz reformas e o conteúdo dela é mais rápido. Ela gosta de fazer e já tentar postar o mais rápido possível. Então, dentro do mesmo nicho, duas coisas que funcionam muito bem e que são muito opostas, mas as duas funcionam muito bem. Então, no final das contas, você tem que ver o que funciona melhor pra sua realidade. Um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu tava me cobrando muito pra postar todos os dias no TikTok Reels. Nossa, se eu não postar todo dia não vai entregar, se eu não postar todo dia não sei o quê. Aí minha psicóloga virou e falou assim pra mim, não posta hoje. Eu falei, que é? Ela falou assim, não posta hoje. Aí depois ela me mandou uma mensagem, o mundo acabou? Eu falei, não. O mundo continuou rodando. Às vezes a gente entra nessa pira de tem que estar produzindo conteúdo o tempo inteiro e isso tira a qualidade e leva a gente à loucura e burnout começa aí, galera. Então, algumas coisas eu tenho planejadas e programadas. Então, essa semana eu tinha um publi pra entregar e aí agora eu já gravei, já editei, já combinei com a editora quais são os dias. E aí, pautado nisso, eu penso, ok, eu também quero postar um vídeo de unboxing, porque chegou bastante livro. Então, assim, eu me pauto pelo que eu tenho pra produzir. Eu não faço mais uma programação tão engessada. E sei lá, se sexta-feira chegar e eu não tiver afim nem de editar, nem de gravar, ou ambos, eu não vou postar. E isso eu usei sexta de exemplo, mas qualquer dia. Se não é publicidade, se não é coisa que precisa ser postado naquele dia, e eu não estou me sentindo confortável com isso, eu não faço. Mas o que eu, Isabela, faço nesse assunto de quantidade? Normalmente, né, a gente tem 2 vídeos aqui no canal, um de segunda e um de sexta. Normalmente o de segunda é vlog, o de sexta é aleatório. Tipo, esse é um vídeo aleatório. No Reels e no TikTok e no Shorts, porque é tudo meio que espelhado, né? O do Shorts precisa ser só reeditado, porque Shorts é realmente só 1 minuto, e nos outros eu consigo mais tempo. Vai depender do que eu tenho pra postar. Se eu li algum livro, se eu tenho coisa de posts pra compartilhar, se tem unboxing, se tem algum livro que eu quero fazer um vídeo específico, se eu quero fazer indicação temática, tudo vai depender disso. Mas, enfim. Acha que é possível focar apenas em uma rede social? Eu acho, só que eu acho que hoje em dia é difícil você criar um público em uma única rede. É possível, mas é difícil. Principalmente se seu foco for monetização. Em uma única rede é muito difícil. Num conjunto da obra é um pouco mais fácil, ainda mais porque as editoras, as empresas vão querer saber onde que aquele vídeo vai ser vinculado, onde que aquele público vai alcançar e tal. Enfim, se for por esse caminho, tem esse lado. Se for simplesmente pra você se entreter fazendo, ou porque você quer começar a pisar pra ver o quão fundo tá, é totalmente possível. Por anos e anos e anos eu fiquei só no YouTube. O blog tava ali, mas o blog, enfim. Gente, infelizmente o blog foi de arrasta. Blogs, no geral, foram de arrasta. Faz muito tempo. Eu sei que ainda tem gente que consome blog, eu sei que ainda tem gente que escreve, mas a gente sabe que hoje em dia as pessoas têm preguiça de ler até título, que dirá postagens, né? Então, por muitos anos eu fiquei só com o YouTube depois que eu fui ramificando mais. Então eu acho sim possível, principalmente se for só o TikTok ou só o Instagram ou só o YouTube. Não sei. É porque normalmente quem tem só o TikTok, o pessoal começa a te acompanhar ali. Se gosta bastante do seu conteúdo, vai te procurar no Instagram pra ficar mais por dentro do que tá acontecendo, e o mesmo com o YouTube. Eu acho que o principal é o Instagram, nesse sentido de vai ter um só, foca nele, sabe? Como você faz pra gravar pro YouTube e pro Insta ao mesmo tempo? Eu gravo mais longe da câmera, tipo, eu tava mais pertinho, né? Eu ponho mais pra longe, se eu quero que seja o mesmo conteúdo. Já falei que a cadeira faz barulho porque eu que montei ela. Se eu quisesse colocar esse mesmo exato vídeo que eu tô falando com vocês, tanto aqui no YouTube quanto numa das redes que a gente tem, né, o 16:9 aqui viradinho, eu gravo mais pra trás e na edição eu só corto aqui. Agora, se são vídeos diferentes, eu vou gravando assim ou assim, enfim. Se eu estou gravando pro vlog, eu tô gravando assim, pro YouTube eu tô gravando assim, se eu tô gravando pras outras, é assim. Mas eu consigo já me programar pra eu quero esse vídeo em quais lugares e tentar me adequar a isso. Como vencer a vergonha de aparecer no YouTube? Eu acho que isso é muito relativo e muito pessoal. Eu, Isabela, nunca fui uma pessoa com muita vergonha. Eu fui bailarina por 15 anos, então eu sempre tive em palcos. Eu sou professora, fui bailarina, então eu sempre tive ligada a muitas pessoas e muitas coisas acontecendo.
Mas se você volta nos vídeos lá de 10, 11 anos atrás, vai dar pra ver que sim, eu falava mais baixo. Hoje em dia eu sou muito mais expansiva, porque eu tô muito mais tranquila com isso. Então se você volta nos primeiros vídeos, eu tô falando um pouco mais devagar, um pouco mais baixo. Não sei nem explicar essa diferença, mas ela existe. Mas também tudo faz parte dessas etapas. Acho que é legal trabalhar, entender de onde vem essa vergonha. Você tem vergonha de falar em público? Você tem vergonha de gravar e saber que vai ter pessoas assistindo? Como é que é isso? Mas é uma vontade que você tem? Se você faz terapia, leva pra psicóloga, ela vai trabalhar isso, vai ser maravilhoso. Mas, às vezes, se você já tem um Instagram, e no caso eu sei que você tem, começar aparecendo aos poucos, ver como é que você se sente, tudo com relação a eu estou confortável ou não, sabe? Eu acho que isso é legal. Como converter visualizações ou likes do Insta em seguidores? Tô com 8k de alcance e 350 seguidores. Eu queria ter uma resposta mágica pra isso. Infelizmente eu não tenho. Quando a gente fala de algoritmo e de alcance e de tudo mais, são coisas muito difíceis da gente explicar e entender, porque nem as pessoas que trabalham com isso têm uma fórmula exata pra gente entender isso, infelizmente. A forma mais antiga do manual pra isso é um sorteio. Então, o alcance tá grande. Quem me seguir ganha esse livro que eu tenho repetido. Ou ganha um voucher na Amazon, algo do tipo. Só que aí já entra no financeiro, tem que ver se você quer investir nisso, mas normalmente isso traz um retorno legal. Porque aquele pessoal que tava alcançando vai te seguir e uma grande maioria fica, uma grande maioria vai depois que o sorteio acaba, mas muita gente nem lembra e fica lá. Mas a constância ajuda também, porque se aquela pessoa tá vendo bastante o seu conteúdo, em algum momento ela vai seguir, porque aquilo tá aparecendo e ela tá gostando. Ou você pode lembrar mesmo. Aqui no canal eu falo em todos os vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Enfim, lembretes mesmo. Porque às vezes, e principalmente no Instagram e no TikTok, e até mesmo aqui no Shorts, a gente tá passando tanta coisa que às vezes a gente até acha que tá inscrito num trem ou tá seguindo uma pessoa e não tá. Porque é tanta coisa que a gente passa, sabe? Então às vezes fazer um lembrete ou simplesmente lidar com o fato de que a gente não controla isso, porque a gente não controla isso. Tem um canal, mas é difícil ter visualizações. Como melhorar? Eu queria dar uma resposta pra você do tipo, é assim. Mas o que eu posso melhor fazer é constância. Como eu falei, eu tenho um canal aqui no YouTube desde 2013. O canal foi o que demorou mais pra crescer e agora ele tá num ritmo legal, mas eu trabalhei muito forte pra isso. E aí entra no rolê da constância. Só que, por anos, e eu não estou exagerando, por anos, eu fiz vídeo pra tipo 10 pessoas. Por mais alguns anos, eu fiz vídeo pra 50 pessoas. Aí nos outros anos, eu fiz vídeo pra 100 pessoas. Mas era uma coisa que eu sempre gostava muito, então eu sempre continuei. E aí, mais recentemente, o meu público do Instagram e o meu público do TikTok acabaram migrando pro meu canal no YouTube, principalmente por conta dos vlogs. E quando eu comecei a produzir shorts, muita gente veio dos shorts. Então, na verdade, a minha dica é duas. Produzir shorts, porque é o que mais tá entregando no YouTube hoje em dia. E aí o pessoal vai te seguir pelos shorts e vai acabar, enfim, esbarrando nos seus vídeos. E constância. Então, se você cria vídeos de indicações, você faz quantas vezes na semana? É sempre na terça? É sempre na quarta? É sempre na quinta? Constância. Os seus seguidores precisam saber que dia que eles vão encontrar conteúdo. O YouTube é tipo um canal por assinatura. Se você abrir a Sky, Direct TV ou o que fosse, Claro TV, enfim, você abria o menu e tinha lá, tal hora era tal coisa. No canal, as pessoas meio que esperam isso. Esperam que na segunda-feira vai ter um vlog de leitura da Isabela. Na sexta-feira vai ter um vídeo aleatório da Isabela. No dia tal, tem um vídeo de não sei quem, sabe? Ter essa constância ajuda legal. Claro, tem gente que simplesmente vai abrir o YouTube e vai ver o que tem disponível e vai assistir o que tá disponível. Mas ter essa constância ajuda a construir um público legal. Então, shorts e constância. Você ainda lê sem postar? Você passa por momentos que não dá vontade de produzir conteúdo? Eu não leio mais sem postar, a não ser que seja algum tipo de leitura, tipo leitura sensível, ou uma leitura prévia pra fazer alguma entrega. Recentemente eu fiz uma leitura sensível, que, enfim, vocês ainda não sabem qual é, e fiz uma leitura prévia pra fazer um comentário sobre o livro que talvez esteja na capa do livro. Então, essas duas leituras eu fiz recentemente e não foi gravado. Mas todas as outras minhas leituras são gravadas por conta do vlog. A não ser quando eu tava de férias em janeiro desse ano do ano passado, porque aí eu não gravei algumas das leituras, mas as outras sim. Mas depois fiz um vídeo comentando sobre os livros. E qual que era o resto da pergunta? Mas isso é mais pelo fato de que eu me acostumei muito a ler gravando vlog. Eu sinto falta quando eu tô lendo um livro e não gravando vlog. Parece que alguma coisa tá errada e estranha, sabe? E quando não dá vontade de produzir conteúdo, eu não produzo. Entra no mesmo fator do que eu tava explicando sobre ter que produzir todo dia. Eu produzo conteúdo quando não é publicidade, quando eu tenho vontade. Quando é publicidade, eu tenho uma entrega, eu tenho uma data, eu tenho um prazo pra cumprir. Então,
Então aquilo ali é trabalho, não que o resto não seja, mas aquilo ali eu tenho prazo, aquilo ali eu tenho que fazer. Então aquilo acabou. Agora sim, eu não tô afim de ler, se eu não tô afim de gravar, eu não gravo. Se eu tenho outras prioridades, as outras são as prioridades. Eu não sei falar. Mas é nesse sentido mesmo. Como conciliar a criação de conteúdo com o day job? Isso vai depender muito de qual é o seu trabalho, qual a realidade em que você se encontra no momento. Eu sou professora, eu trabalho manhã, tarde e noite. Antigamente, eu trabalhava manhã, tarde e noite todos os dias da semana. Quando a criação de conteúdo virou um dos meus empregos oficiais, quando o blog Brincando de Escritora virou um CNPJ, eu diminuí meu número de aulas. Mas por anos, era no horário de almoço, era à noite, edição de madrugada quando eu tava na faculdade. Não recomendo. Mas hoje em dia, eu tenho tudo muito organizado. Então, de segunda a quinta, eu trabalho todos os dias de manhã, das 7 a meio-dia e meia, em uma das escolas. Terça e quinta, eu trabalho em outra escola, de 2 até as 7 da noite. Segunda e quarta, eu trabalho de manhã, né, como eu tinha falado. E à tarde, eu faço academia, faço terapia, arrumo minha casa, gravo conteúdo, edito conteúdo, quando necessário, principalmente vlog, principalmente os vídeos que vão ali pelo entremeio da semana mesmo. Sexta-feira é meu dia de internet e meu dia de fazer corrigir prova. Quando eu não tô corrigindo ou fazendo prova na sexta, eu tô focada em ler livro pra ter no vlog de leitura, em organizar e-mail, em resolver pendências, enfim. Sexta-feira é o dia que ficou pra isso. Então eu organizei a minha semana pra diminuir meu ritmo, principalmente em uma das escolas, né, que eu tô agora tarde, noite de terça e quinta, e me organizei pra isso. Mas o meu trabalho me permite isso, porque eu sou professora. Então, em uma das escolas não permite tanto, né, porque professora de escola regular mesmo, né, então eu trabalho de segunda a quinta, todos os horários, todas as aulas. E na outra escola, que é um curso de idiomas, eu consegui fazer esse remanejamento. Eu consegui controlar um pouquinho ali mais. E deixar ali alguns dias mais livres pra eu cuidar de leitura, edição. Porque edição gasta muito tempo. Edição gasta mais do que leitura, gasta mais do que o prévio, gasta mais que tudo. Então é organização mesmo, é você ver dentro da sua realidade o que você pode remanejar para que aquilo funcione. Então, às vezes você chega à noite e à noite você consegue editar, ou na hora do almoço você sobra um tempo e você consegue. Isso vai depender muito desse fator mesmo. Mas eu acho muito importante lembrar que, eu vou falar como se fosse de mim mesma, mas para encaixar para você. Eu sou uma só. Então, às vezes eu vou ter que priorizar a minha saúde, às vezes eu vou ter que priorizar o trabalho, seja ele na internet ou das escolas, o que for. Às vezes eu vou ter que pirar o cabeção, às vezes eu consigo não pirar o cabeção. É impossível você dar conta de tudo, é impossível eu dar conta de tudo o tempo inteiro. Mas a gente consegue dar uma organizada e por isso que eu falei sobre a realidade que você vive, porque a minha me permitiu fazer esse remanejamento e tal. Sobre ferramentas de edição, eu já tinha comentado. Sobre montagem de post, eu hoje em dia não faço mais postagens de recomendação eu só faço em vídeo, então pessoalmente eu não faço, mas as do clube, por exemplo, Chegou Mais Livro, todas eu faço pelo Canva, então eu acho o Canva maravilhoso, mas antigamente quando eu fazia pelo Photoshop mesmo, e algumas das edições eu ainda prefiro fazer pelo Photoshop porque eu acho que as ferramentas me ajudam bastante. Só que quando é o assunto de imagens e de planejar um post bonitinho, é o Canva, não tem como. E de edição grátis que eu falei, tem o Premiere Rush, que tem a versão grátis, e tem o CapCut, que também tem a versão grátis, que eu acho que são os mais conhecidos e os que eu já testei mais. Tem algo que você tem muita vontade de fazer, mas ainda não fez por algum motivo específico? De criação de conteúdo, não. Tudo que eu tenho vontade, eu faço. Eu queria gravar o vídeo lá, né, testando as coisas do Shein literário. Consegui, e agora já, em breve, vai ter a parte 2. Analisando estante, organizando estante, vlogs. Eu queria, né, fazer 2 vídeos por semana, porque como eu falei, eu batalhei bastante pra que o canal crescesse também. E isso tava nas minhas metas e eu tô conseguindo. Então, não, acho que não. O que eu tenho vontade, que eu tenho acesso a, eu faço. Mas acho que no momento não tem nada que eu teria vontade de fazer. Às vezes eu penso que seria legal fazer um podcast, porque eu gosto muito de falar, falo mais que a boca. Já participei de vários podcasts e adoro, mas ao mesmo tempo eu me lembro de que eu sou uma só. E a edição quem faria sou eu, e aí a distribuição também seria por minha conta, e quando eu lembro de todos esses fatores eu falo, Isabela, volta pra vida real, meu bem. Volta! Mas eu acho que é. Mas esse é assim, vontades esporádicas. Por exemplo, agora eu tô com zero vontade de ter um podcast. Amanhã pode ser que eu pense, putz, seria legal, né? Mas o motivo específico é esse, é muito trabalho e eu já faço muita coisa. Como você edita o
vídeo, como eu falei, atualmente eu edito tanto pelo celular, pelo tablet, quanto computador. Quando são vídeos rápidos, os de post-its, por exemplo, eu edito sempre pelo celular, porque é muito mais prático. Os vlogs de leitura eu edito pelo tablet, porque a tela fica maior e eu acho que funciona muito bem ali com a caneta, né, do tablet e tal, pra mim funciona super bem. E os vídeos que são um pouquinho mais elaborados ou muito pesados, eu edito pelo computador. Nos 3 casos é pela Adobe, né, pelo Premiere Pro no computador e pelo Premiere Rush, tanto no celular quanto no tablet, mas já indiquei alguns outros aqui também. Como faço contato com editoras? Tem muitas formas. A forma mais comum e mais esperada, assim falando, são as parcerias. As editoras normalmente entre janeiro, fevereiro abrem inscrições, mas tem algumas que abrem um pouco depois. Normalmente é no começo do ano por organização, mas já vi editoras abrirem em outros meses aleatórios. É só ficar de olho nos perfis das editoras que você gosta. E aí, como que funcionam essas parcerias? Você se inscreve, você mostra o seu conteúdo ali, eles pedem links, quais canais você tem, quais redes sociais você tem, qual que é o seu tipo de conteúdo, o que você entrega. Algumas editoras pedem exemplos de livros da editora que você já resenhou, já fez vídeo sobre, ou como é que é a sua entrega de conteúdo. Você faz postagem, você faz vídeo, você faz o quê? E aí eles fazem essa seleção de parceria. Normalmente, eu não sei quanto que tá hoje, porque faz muito tempo que eu não faço inscrição de parceria, mas eram umas 100, 200, 300 pessoas que eram selecionadas, e aí você entra pra essa parceria de mão dupla, ou seja, a editora te dá uma coisa e você dá de volta uma coisa pra editora. A editora te dá livro e você entrega publicidade pra editora. Essa é a forma número 1. Forma número 2. Cara de pau. E-mail pra editora. Oi, meu nome é tal, tenho as redes sociais tal, tenho os números XYZ e gostaria de propor parceria pra vocês. O não você já tem. Possibilidade 3. Igual a possibilidade 2, só que gostaria de oferecer publicidade, manda seu Media Kit, cara de pau, não você já tem também. Possibilidade 4. A editora vai atrás de você. A editora te manda um e-mail ou mensagem pedindo seu endereço ou pedindo seu Media Kit, que é como você, é seu cardápio de publicidade. Atualmente, eu, Isabela, não tô com nenhuma parceria ativa. Na verdade, eu tô com uma, que a própria editora me inscreveu. Mas eu acho que eles queriam só facilitar o envio e tal. Por muitos anos, eu não tive parceria. Por muitos anos depois, eu tive muitas parcerias. Eu, Isabela, hoje em dia não gosto, né, da forma como as parcerias funcionam. E eu posso me dar esse luxo de não participar das parcerias, porque as editoras já conhecem o meu trabalho. E pra editora é vantajoso que eu receba os livros e divulgue os livros. Então eles têm meu endereço e mandam o que dá na telha deles. Normalmente em parceria você pode pedir qual livro você quer ou dentro de um catálogo escolher. Então hoje em dia as editoras ou me mandam um inbox, ou me mandam um e-mail, ou pedem um Media Kit. Mas toda vez que eu faço, chegou mais livro, é porque a editora tem o meu endereço e pra eles é uma vantagem que eu divulgue, que eu mostre o que chegou aqui. Mas as editoras sabem, os autores também sabem, que o que eu mostro no Chegou Mais Livro não tem garantia alguma de que eu vou ler. Na parceria existe essa obrigatoriedade, algumas são conversáveis, mas na maioria dos casos existe essa espera. Se você vai receber, você vai ler e você vai falar sobre. Então, mas é tudo muito bem explicado quando a parceria acontece. E aqui me inscreveu foi o Grupo Editorial. Eu fui parceira deles em 2015, 16, 17, se não me engano. Depois eu não fiz mais inscrição nas parcerias deles e tal. E aí agora eu recebi um e-mail que eu tinha sido aceita, mas eu não me inscrevi. Eles que me colocaram, só pra facilitar o mailing deles. Com as outras editoras todas, tipo Harlequin, Out, Arqueiro, Intrínseca, enfim, as editoras que a gente vê mais por aqui, eles entraram em contato e eles têm meu endereço. E aí quando eles acham que alguma coisa combina comigo, eles me enviam. E às vezes eu meto cara de pau também, que nem eu falei pra vocês, porque, por exemplo, a Dark Side não me manda livros, mas eu queria muito a edição nova de Wicked deles, então eu mandei um e-mail, que nem eu falei pra vocês, ó, meu nome é tal, meus perfis são tal, eu sou muito fã de Mágico de Oz, eu tenho uma coleção, gostaria de saber se vocês poderiam me enviar a cópia e tal, tanana. Cara de pau, gente. Quando é essa parceria, né, de, na verdade, publicidade, aí a editora tem todo um rolê de contratação, você precisa emitir nota fiscal, então você precisa ter um CNPJ, ter acesso a todo esse rolê e tal, mas aí já é outro assunto. Sobre parceria, que não precisa ter CNPJ, não precisa de ter nada disso, ou inscrição ou cara de pau. Tô aqui lutando, na verdade, tô aqui com você desde que tudo era mato. Tamo junto. Qual a parte mais difícil de criar conteúdo literário pra internet? Não ser levado a sério. As editoras agora que estão aprendendo a levar a gente um pouco mais a sério, e as outras empresas no geral não levam a gente a sério. Um exemplo básico disso. Bridgerton tá lançando nova temporada essa semana, né? Essa semana, e enfim, a parte 2, e lançou esmalte, lançou biscoito, lançou mais alguma coisa? Chocolate, biscoito, esmalte,
Bando de coisa. Você viu algum produtor de conteúdo literário recebendo qualquer dessas coisas? Eu não vi. Do maior ao menor, eu não vi ninguém recebendo, nem a própria Arqueiro Editora recebeu. E isso quem me falou foi a galera da Arqueiro mesmo. Eu também uso esmalte, agora tá sempre que eu tirei porque tava tudo cagado. Eu também como, inclusive é bem visível que eu também como. Criador de conteúdo também usa shampoo, também usa desodorante, também usa roupa. A gente também faz tudo isso enquanto lê um livro. Só que a gente fica esquecido no rolê. Então, poxa, Paola, por exemplo, do Livros e Fuxicos, tá falando de Bridgerton desde que nem existia, sei lá, desde que era a época dos Bridgertons mesmo, a Paola tá falando. Não recebeu o esmalte, eu vi ela indo na farmácia comprar, não recebeu os negócios de divulgação. Ela é uma das pessoas que mais divulgou essa história, e o fato de ser tão divulgada faz a série ser popular, não é só o fato de ser uma série e a gente é esquecido no rolê. Às vezes a gente é lembrado, tipo, quando teve o lançamento daquele filme novo da Anne Hathaway, eu recebi o press kit, né, da Amazon Prime, já tiveram outros e vários outros influenciadores que receberam quando teve de vermelho, branco, sangue azul, enfim. Mas no geral a gente é bem esquecido mesmo, e as editoras mais recentemente que estão levando a gente mais a sério. Porque até pouco tempo atrás as editoras acreditavam que a entrega do livro era o pagamento. Só que meu síndico ainda não aceita um livro de romance como pagamento do condomínio. Então a parte mais difícil é não ser levado a sério, é ser esquecido. A gente tem que batalhar 3 vezes mais que o pessoal da maquiagem, que o pessoal dos jogos, por exemplo. Qual a melhor dica pra superar a vergonha? Ir com calma, é o que eu falei agora há pouco. Entender a raiz dessa vergonha, vendo até onde vai seus limites, não se forçar a nada que não te faça confortável, porque vale a pena. Eu acho que é isso. É o tipo de coisa que é muito pessoal, esse não tem como. Tenho medo de começar pelas críticas. Terapia de novo. E mais um pouco de terapia. Quando eu comecei lá atrás, é claro que já existiam comentários negativos, só que a gente ainda não tinha esse tanto de hate que a gente tem hoje em dia, esse tanto de ódio e hater que a gente tem. Obviamente que com o crescimento das redes, as pessoas que espalham ódio também cresceram. E, obviamente, as pessoas desde lá de trás, desde a época, sei lá, do Orkut, já tinha gente que se escondia atrás de perfil fake, simplesmente pra tentar magoar outras pessoas. Isso sempre vai ter. Críticas a gente tem que dividir em 2 tópicos. Críticas construtivas e bem feitas e legais, necessárias, ainda bem que a gente tem. E críticas que estão ali simplesmente porque a pessoa tem uma vida bem bosta e quer que a vida de todo mundo seja bosta também. Quando a gente tem as críticas construtivas, elas nunca vão ter escrito é só uma crítica construtiva. Porque normalmente quando tem isso, a pessoa quer só disfarçar o ódio dela mesmo. Normalmente é tipo, a próxima vez tem como você aumentar um pouco o som? Ou diminuir um pouco a música? Ou não sei o que? Por favor, foi difícil pra mim. Ou, você pode ativar as legendas automáticas porque eu não consigo ouvir direito. Você tem como fazer isso? Você tem como falar? Por exemplo, uma pessoa uma vez comentou, sei lá, alguns meses atrás, uns 6, 7 meses atrás, comentou que ela tem baixa visão e ela não conseguia ver o nome dos livros que eu postava naqueles vídeos de post-its. Que ela gostava dos barulhinhos, gostava das resenhas, mas ela nunca sabia qual era o livro que eu tô falando. E isso era uma falha muito grande minha. Eu pedi 1000 desculpas e se vocês olharem todos os últimos vídeos dos últimos 7, 8 meses, sei lá, eu começo falando o nome do livro. Foi uma crítica construtiva que me fez melhorar numa produção de conteúdo que eu gosto muito e que me fez, enfim, ser mais acessível. Então, isso é uma crítica construtiva. Dicas legais e coisas do tipo. A pessoa tá ali, gosta do seu conteúdo e quer que seja ainda melhor ou que quer que alcance mais pessoas, seja mais inclusivo, vários fatores. E tem simplesmente a pessoa que acordou pro lado errado da cama, gente. E como lidar com isso? Uma vez, eu sempre brinco sobre essa frase porque o Jean-Luc uma vez falou, eu adoro os vídeos dele, inclusive, as minhas redes sociais são uma monarquia, eu sou a rainha. Então, se você tá causando, se você tá simplesmente ali espalhando ódio, eu vou te bloquear. Se você tá causando e eu consigo dar uma resposta legal que simplesmente vai causar algum burburinho em volta, eu preciso gerar conteúdo, vou fazer isso também. Só que pra ambos os casos, gente, terapia tem que estar em dia. Quando a gente tá se expondo aqui, vocês estavam falando sobre vergonha e tal, quando a gente tá se expondo o nosso rosto aqui falando o tempo inteiro, a gente precisa estar com a terapia em dia, porque senão a gente não dá conta. Teve aquela vez que tiraram de contexto uma frase minha sobre quando eu li os 9 livros em um dia e jogaram no Twitter. Só que eu não precisava nem explicar mais nada, né? Jogaram no Twitter, já sabe que deu um caos. Foram mais de 20 mil menções a esse fato. E 99,9% das pessoas me ofendendo no nível hard, me ofendendo muito, me ofendendo feio. Se você quiser ver e tiver estômago, é só jogar, tipo, 9 livros em um dia no Twitter,
que tá lá, entendeu? No X-Twitter, na verdade, né? Que agora virou hambúrguer. Ou as pessoas voltam pra quinta série. Ah, você é gorda. Mas você jura? Eu tenho espelho em casa. Mas se você já não tá com uma autoestima muito boa, ou você não lida bem com isso vai te afetar. Ou quando, aproveitando o gancho, tanto de ódio quanto de ser gorda, quando eu falei de imperfeitos, que eu perdi 2.000 seguidores porque eu falei mal de um livro popular e apontei falhas nele gravíssimas sobre gordofobia, assédio, ou quando eu falei de amor e ódio, jogo do amor e ódio, que tem que também capacitismo, gordofobia, enfim, vários fatores, sabe? Então, às vezes, você acha que é um trem mínimo e dá uma repercussão gigantesca. A gente não controla a repercussão, a gente não controla a interpretação das pessoas. Então, hoje chegou um bando de comentário aleatório em vídeos, meus, querendo atacar, sabe, bem quinta série mesmo, no meu vídeo sobre os 30 livros da minha vida. 30? Nossa, mas tem cara de 50. Primeiro, se eu chegar aos 50 com essa minha pele, eu tô feita. Eu já tô feliz, não preciso me preocupar com mais nada. Segundo, preconceito etário nessa época do ano, meu amor. Nessa altura do campeonato. Então, assim, como lidar com críticas? Terapia. Eu sempre lido com tudo isso na terapia. E a minha psicóloga, quando meu TikTok deu um boom muito grande, o canal já existia há muito tempo, o blog já existia há muito tempo, mas eu alcançava ali no máximo 10.000 pessoas com o canal, com o Instagram, tudo junto misturado e o blog. Quando o meu TikTok do nada teve uma viralização com 1 milhão de visualizações e aí cresceu pro tamanho que é, eu já fazia terapia. E a minha psicóloga estava acompanhando isso tudo acontecendo e ela foi trabalhando comigo isso semanalmente. Como que a gente vai lidar com críticas? Como que a gente vai lidar com elogios? Porque você nunca é tão péssimo como o seu pior hater fala, mas você também nunca é tão maravilhoso como o seu maior fã fala. A gente tem que estar sempre ali no meio, a gente não pode deixar a cabeça subir, mas a gente também não pode afundar. Então, assim, é terapia, gente. Terapia, eu posso falar horas sobre isso. Tem alguma regra para viralizar? Podia, né? Podia, mas tem uma. Fala mal de livro. Eu não recomendo, mas coisas que chocam viralizam. Mas isso não é uma regra e não é uma garantia. Vídeo rasgando o livro, vídeo molhando o livro, vídeo falando que nenhum livro da Colleen Hoover presta e que quem gosta é lixo. Tudo isso viraliza. Porque choca, porque muita pessoa compartilha. O quão mais chocante for, mais gente compartilha. Só que eu, Isabela, não gosto disso. Ah, mas você fez vídeo de imperfeito. Apontando detalhes sobre um preconceito. Ah, mas e sobre o jogo do amor e ódio? Apontando detalhes sobre preconceito. Todos os vídeos que eu tô falando mal de livro tem alguma coisa muito séria por trás. E é isso. Se você não liga de ficar marcado também, porque acaba que tem muito criador de conteúdo que fica marcado de fulano só fala mal de livro. E é ok. É a via de trabalho daquele fulano ou daquela fulana. Só que, enfim, uma regra não tem, infelizmente. Você precisa pagar pelos recebidos da editora? Gente, eu tava pobre se precisar. Não. Quando você tem parceria com as editoras, é o que eu falei, você paga com a divulgação daquele livro. No meu caso, que eu não tenho parceria, as editoras mandam na esperança de que eu vou mostrar e divulgar o livro. Então, não, eu não pago nada, os livros chegam aqui em casa de graça. E eu tive que explicar isso pros porteiros uma vez, porque eu acho que no grupo dos porteiros de WhatsApp eles estavam achando que eu tava mexendo com coisa ilícita. Inclusive, se alguma editora ou autor falar que você tem que pagar pra receber o livro, é cilada, tá? Não cai nisso não. Como garantir constância em épocas agitadas na vida? Sou professora em época de provas e fechamento complica aqui. Eu também sou professora em 2 escolas. Como manter nesse momento? Foi o que eu falei, né, mais no começo do vídeo. Eu me programei, diminuí algumas aulas em uma das escolas pra que eu tenha esses dias. Mas, gente, final de semestre, final de trimestre, principalmente quando vai fechar nota, o que eu, Isabela, faço? Eu facilito a minha vida o ano inteiro. Eu adoro facilitar a minha vida. Então, quanto ao assunto é escola, eu já tenho as notas todas passadas num programa do Excel. Na hora de somar, o Excel soma pra mim, eu só passo. Então, assim, dá trabalho, mas eu já facilitei minha vida durante o resto do trimestre. Eu tenho isso tudo num drive, em que fica compartilhado no meu e-mail da escola, em que eu tenho acesso, só eu tenho acesso, mas eu consigo passar pra secretaria se precisar, consigo passar pro site de notas com muita facilidade, uma janela aqui, é só passar tranquilamente. E pra isso eu tenho a sexta tarde, como eu tinha comentado. Então, é isso. E entender, mais uma vez, que você não vai conseguir fazer tudo. É impossível todo mundo fazer tudo. É impossível você dar conta de tudo, é impossível eu dar conta de tudo. Entender e aceitar isso já ajuda bastante também. Que dica você daria pra quem deseja começar a criar conteúdo literário, mas não sabe como? Cria o conteúdo que você gostaria de assistir. Você gosta de assistir resenha? Resenha. Você gosta de assistir indicação? Faz indicação. Vai pro caminho que você gostaria de assistir. Quando a gente tá produzindo o que a gente gosta, as coisas fluem mais fácil. E alinha suas expectativas. Você tá fazendo isso pra ganhar no livro? Você tá fazendo isso porque você gosta de compartilhar suas leituras? Onde você quer chegar com isso? Pra alinhar as expectativas e ser uma coisa proveitosa pra você. Quais equipamentos você acha que são primordiais pra quem tá começando e não tem muito dinheiro? Gente, faz anos que os únicos 2 equipamentos que eu uso pra tudo que eu faço são esse tripé, que vocês não estão vendo porque tá segurando, e o celular, só.
celular e tripé. Por muitos anos eu usei aquelas câmeras tipo Cybershot pra gravar, mas faz séculos que eu não gravo com uma câmera mesmo. Eu não tenho dinheiro pra comprar câmera, não vejo como investir numa câmera no momento. E com o meu celular, que é um iPhone, eu acho que eu consigo alcançar uma qualidade legal de gravação, edição e tudo mais. Mas o celular que você tem disponível já é só isso. Se você não tem dinheiro pro tripé, o celular já basta. Tem vezes que eu grudo o celular numa caixa, numa caneca, tudo a gente dá um jeito. Tendo o celular pra gravar, já é isso. Ah, mas tem que ser um iPhone. Não, gente, é o celular que você tem. É a possibilidade que você tem ali. Se mais pra frente você tiver dinheiro e quiser investir em outras coisas, justo. Mas tendo noção da realidade sem criar dívida por conta disso também. Mas o que eu indico? O celular que você já tiver e um tripé. Sobre vlog de resenhas, qual a melhor forma de criar um e de escrever sem se perder? Eu vi algumas pessoas falando sobre isso, porque eu tinha ficado confusa com essa pergunta quando eu li. Só que aí eu vi uma pessoa postando nos stories: estou escrevendo o roteiro do próximo vlog de leitura. E eu fiquei tipo, tu faz roteiro? Era pra eu estar fazendo roteiro? Mãe, era pra eu estar fazendo roteiro! Vlog de leitura, resenha. Na época que eu escrevia resenha, eu simplesmente pegava o livro e ia escrevendo a resenha, editava ali e postava. Hoje em dia, com os vlogs de leitura, nada é roteirizado. Isso daqui não é roteirizado. Nada neste canal é roteirizado. E eu acho que isso é bem claro, na verdade. Nem as publicidades de Isabela são roteirizadas. Mentira, algumas são. Algumas que são pra empresas muito grandes, às vezes eu escrevo roteiro, eles aprovam. Mas as publicidades de livro, nenhuma são roteirizadas. É tudo da minha cabeça e a editora aprova. E pros vlogs de leitura, enfim, é isso. Eu simplesmente gravo. E no final do vlog de leitura, em que eu faço uma pequena resenha, também é tudo aqui, ó, das vozes da minha cabeça. Mas isso é Isabela. Tem muita gente que funciona só com roteiro. Precisa se guiar, precisa lembrar o que vai falar. Bloco de notas no celular ou anotar no bom e velho papel, tal qual os incas e maias faziam. Mas eu não faço roteiro. Tenho todas que não sei nem por onde começar. Então eu espero de coração que esse vídeo esteja servindo pra você. Eu tinha um TikTok, mas meus vídeos flopavam e eu tenho vergonha de falar nos vídeos. O que eu faço? Será que você queria estar criando conteúdo mesmo então? Porque eu vou te contar uma coisa, o flop, ele é muito mais constante do que o sucesso. A gente vai flopar, a gente vai não entregar o que a gente espera quase sempre. O sucesso, a viralização é o raro, não é o constante. A não ser que você seja, tipo, sei lá, alguém com 3 milhões de seguidores. Mas ainda assim, se você olha, a constância é o mínimo. O que ultrapassa é o raro. Mas se a única preocupação é números e entregas, talvez não seja exatamente isso que você quer. Alguém quebrou alguma coisa no apartamento de cima. Sobre vergonha eu já falei bastante. Como aprender uma pessoa sobre o conteúdo mesmo a pessoa nunca lendo nada? Aí, se você souber, você me conta, porque eu também não sei. Eu crio conteúdo literário pra quem gosta de ler, ou pra quem tá querendo voltar a ler ou começar a ler, mas se a pessoa tem zero interesse, é meio difícil, assim. Eu tô tentando aqui, vamos ver se a pessoa tenta de lá, mas é isso. Como você começou? Eu comecei em 2012 com um blog e eu cursei letras na faculdade. E quando eu entrei na letras, tinha toda uma lenda de que quem entrava no curso parava de ler por prazer, porque a gente tinha que ler tanta coisa obrigatória e aleatória, que existia essa lenda ali do curso. Por conta disso, eu criei o blog, na época blogs estavam em alta, pra falar sobre os livros que eu tava lendo, pra me motivar a continuar lendo as coisas que eu gostava. Eu precisaria, porque eu sempre gostei de ler as minhas coisas mesmo, mas eu encontrei uma rede muito legal de apoio ali e, enfim, foi muito gostoso. Então eu criei o blog em 2012. Em 2013, a migração pro YouTube foi muito natural, porque era uma coisa que estava acontecendo na internet. E é isso, foi assim que eu comecei. É necessário estar em todas as redes sociais? Um vídeo de resenha na semana é suficiente? Relativo. Se for no YouTube, um vídeo de resenha, tipo vlog ou resenha e tal, super legal, super entrega. Foi o que eu falei, é muito possível você estar em uma só rede, mas eu acho legal ter uma âncora no Instagram. Então você quer ter um canal? Tem um Instagram ali de apoio pra ter mais, fácil acesso pra conversa, pra poder conversar pelos stories e avisos e coisas do tipo. Mas um único vídeo em todas as redes é o que eu falei, entra naquele caso de conteúdo rápido e conteúdo lento, ver onde você se encaixa, ver qual público você quer alcançar, mas sim, é possível. Eu queria começar a fazer alguns vídeos, mas tenho medo que zoem de mim. Terapia. É aquela história. Vai ter sempre alguém, vai ter sempre um abençoado que acordou pro lado errado da cama, que vai falar, vou zoar com aquela menina de cabelo azul gorda. E aí eles vão exatamente no que eu acabei de falar, o que eles acham que vai afetar mais, porque a pessoa quer causar. Então, se isso é uma coisa que te vai fazer muito mal, primeiro lida com isso em terapia, primeiro vê até onde você consegue ir, primeiro vê como você vai lidar com isso pra depois ir pra exposição, porque isso daqui é uma exposição. Como é a decisão do que irá para os vídeos e o que é apenas besteira? Eu, Isabela, tudo que eu gravo pros vlogs está no vlog. Claro, se eu erro uma palavra e depois me corrijo, eu corto. Às vezes eu deixo porque vocês gostam. Mas, nossa, eu vou precisar abaixar o celular. Tô gravando o vlog, deu ruim na mão. Abaixo fica aparecendo um tempo, o teto, só enquanto minha mão descansa, depois eu volto. Isso eu vou cortar na edição. Agora, do que
eu falei, tudo que eu falo no vlog tá no vlog. Desses vídeos assim, também, tudo que eu falei é tudo que vai ao ar, a não ser que tenha um erro, a não ser que, nossa, tocou campainha, nossa, não sei o que. Essas coisas eu edito. Pra mim, nada do que tá no vlog é besteira, mas ao mesmo tempo tudo é besteira. Tudo são pensamentos aleatórios saindo. Então vai depender do que você quer mostrar no seu vídeo. Como perder o medo e a timidez pra começar a criar os conteúdos? Essa pergunta tá muito recorrente, né, de vergonha e tal. Então eu já falei sobre ela, mas eu vou dar mais uma dica extra. Às vezes, se você quiser começar pelo Instagram ou pelo TikTok ou pelo Shorts, faz aqueles vídeos em que você só tá mostrando o livro, sabe? Sua mão vai aparecer, mas você não. Tem muitas trends prontas também. Ah, esse é o livro que eu tô lendo, esse é o próximo livro, que você vai estar usando a voz de outra pessoa, dando os créditos, usando os áudios bonitinho e tudo mais, não tem problema algum. E aí, aos poucos, você vai aparecendo quando estiver mais confortável. Não tenho criatividade pra post reels, me limito a fazer aqueles de trechos. Justo. Às vezes, você funciona melhor fazendo só indicações ou só trechos de livros. Não existe uma forma que todo mundo tem que preencher. Cada um funciona melhor. O que fazer quando não dá tempo de produzir conteúdo por causa da escola? Não produza conteúdo porque a escola é sua prioridade. Brincadeiras à parte, foi o que eu falei, a gente se organiza para as coisas caberem. Mas como você falou escola, eu vou entender que você é adolescente. E nesse momento, a sua prioridade não é criar conteúdo. Nesse momento, a sua prioridade não é estar preocupada com criação de conteúdo. É pra estar preocupada com a escola. Ainda mais porque pra grande maioria de coisas que você poderia alcançar com a criação de conteúdo, você precisa ser maior de idade. Monetização, publicidade e todo o resto. Então, foca na escola e mais pra frente você foca nisso. Porque se a escola está atrapalhando a criação de conteúdo, é porque a criação de conteúdo não precisava estar ali agora. O foco tem que ser a escola. Qual a diferença você vê entre a criação de conteúdo de quando você começou e agora? Quando eu comecei, a gente tava numa terra de ninguém. A gente não sabia que podia existir publicidade. Assim, sabia, mas não sabia que era realidade pra quem falava de livro. As parcerias eram muito mais desumanas. Então a editora mandava 3, 4 livros, você tinha que resenhar, senão você perdia a parceria. Era um trem assim, bem direitos humanos, aqui. Hoje em dia a gente tá se valorizando mais, hoje em dia as editoras estão valorizando mais a gente, mas é o que eu falei agora há pouco. Ainda tem um longo caminho pros criadores de conteúdo literário serem levados mais a sério. Mas a diferença maior é a profissionalização disso, que hoje em dia é comum e antigamente não era. A facilidade de acesso para várias coisas, o quão fácil é de chegar em mais pessoas, enfim, já tendo um público, né, no caso, não é que seja fácil do zero, mas como superar o bloqueio de que minha vida não é legal o bastante pra mostrar. Sempre vai ter alguém que quer ver. Por exemplo, às vezes eu tava ali precisando gravar alguma coisa pro vlog, porque eu achava que tinha pouca coisa no vlog, aí eu gravava eu no carro conversando. Tem gente que pede até hoje pra fazer isso de novo, é porque eu nunca lembro. Mas sempre vai ter alguém pra assistir o que você quer compartilhar. Não sei que tipo de conteúdo criar. Às vezes penso que sei muito sobre livros, outras não. Mas em que sentido saber muito sobre livro? Em questão didática mesmo? Se você tem alguma opinião pra compartilhar, isso já é válido. Toda opinião é válida, desde que não esteja ferindo ninguém. Então, só compartilha o que você tem mesmo. Hoje em dia, você já consegue monetizar pelo YouTube? Como foi? Tem alguns anos que eu monetizo pelo YouTube. Eu comecei a monetizar pelo YouTube quando eu cheguei a 10 mil inscritos, mas eu não lembro quando isso foi. Eu coloco aqui pra vocês. E aí eu consegui, né, me cadastrar pelo YouTube. Tem que ter visualizações válidas, tem todo um rolê pra fazer. Antigamente demorava mais ou menos uns 3, 4 meses pra eu conseguir juntar os $100 do YouTube. Hoje em dia eu consigo fazer isso num tempo mais de mês pra juntar o dinheiro. Mas sim, consigo. Como você tem coragem em relação aos seus alunos, amigos, etc? Eu não tô fazendo nada de errado. Então eu não preciso de coragem. É como eu falei, eu fui bailarina minha vida inteira. Eu sou professora. Pra mim isso é muito normal. Então eu não preciso de coragem pra isso. Mas você tem que trabalhar o que você tem conforto ou não pra fazer e tudo mais. Isso vai variar de pessoa pra pessoa. Como filtrar o que você acha que vai ser um bom conteúdo ou não? Em questão de agradar os seguidores. Eu não faço nada pra agradar ninguém. Eu faço o que eu gosto. E por sorte, vocês gostam das mesmas coisas que eu. Hoje em dia eu entendo que eu tenho um público que é muito parecido comigo. Claro, tem gente que gosta de coisas completamente diferentes e tá aqui por conta da minha loucura, tamo junto. Mas, é o que eu falei, eu crio o que eu gostaria de assistir. Eu sei que vocês gostam dos vídeos de post-its, mas eu também gosto. Eu não faria eles se eu não gostasse. Eu sei que vocês gostam do vlog, mas eu também gosto. Eu não faria se eu não gostasse, sabe? Então é achar onde você e seu público conversa. Se você ficar nessa pira de eu preciso fazer tudo pra agradar, vai dar ruim. E vai dar ruim pra você. Identidade visual é importante na criação de conteúdo literário? Sim e não. Se for na questão de feed arrumadinho, meu feed é todo cagado. Se for na questão de identificação, de saber, poxa, isso aqui é um vídeo da Isabela, um pouco
pouco sim. Você escolhe os livros que vão chegar na sua casa? Não. Como eu falei, eu não tenho parceria. Então eles mandam o que eles acham que eu vou gostar, mas eles acertam, né? Você acha que dá pra começar sem aparecer? Sim. Qual a melhor plataforma pra quem tá começando? Eu acho que o Instagram é o TikTok. Qual aplicativo você usa pra editar os vídeos? Já comentei. Você faz roteiros? Não. Como você se estrutura? Não, como você estrutura? Não estrutura, eu tenho 0 estruturas. Pra mídias curtas, que tipo de conteúdo literário acho que dá certo mais fácil? Indicação de livro. Tipo, temas. Indicando livros de inimigos que se apaixonam. Pá, 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 pá. Indicando livros que se passam nas férias. Pá, 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 pá. E por aí vai. Eu acho que eu respondi todas que apareceram. Se eu pulei alguma, era provavelmente sobre tá repetido, né? No sentido de ter vergonha ou por onde começar. Mas o vídeo bruto já tá com 1 hora, então eu acho que eu já falei demais. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Ou se vocês acham que precisa de uma parte 2, comenta aqui embaixo que vocês querem uma parte 2 também. E é isso! Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever caso você não seja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero de coração que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado você, tenha tirado um peso das suas costas ou pelo menos te dado um norte do que você quer fazer. A minha dica principal sempre é fazer o que você gosta e o que te faz bem. Não fazer só pra ganhar livro, porque isso não é garantia. Eu fiquei anos produzindo conteúdo pra basicamente só minha mãe e mais 2 pessoas assistirem. Mas eu sempre gostei muito disso. É uma coisa que me faz muito bem. Então, aproveite os amigos que você faz pelo caminho. Aproveite as indicações gostosas, as leituras boas. Mas se sua meta é simplesmente financeira, vai com calma, porque a frustração vai vir. Porque não é assim de cara. Pode ser que você viralize no primeiro vídeo e pode ser que demore 2, 3 anos. E pode ser que seja ali no meio também. Mas não paute a sua criação de conteúdo nisso. E se você começar a se profissionalizar mais, não esquece de procurar um contador, de estar por dentro de tudo da lei pra não dar problema pra você. Abrir MEI, abrir às vezes empresa se for maior, né, o que você vai receber, tá por dentro de tudo. A prefeitura te ajuda nisso. Em cidade grande eu não sei como é que funciona, mas aqui na cidade pequena a prefeitura me ajudou toda nessa organização do MEI. É super fácil, tem um departamento na prefeitura só pra isso. Enfim, mas aí a gente quando consegue fazer outro vídeo, né, como eu falei. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, já me despedi e continuei falando. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!